Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 57 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro e agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o doutor Leonardo César, ele que é advogado especialista em direito do agronegócio. Seja bem-vindo, doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Mariana, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. E é uma honra recebê-lo para falar sobre um assunto que está tão em evidência nesse momento, né? Essa polêmica estabelecida aí pelas declarações sobre a carne do Mercosul, né? Então a nossa carne aqui brasileira, de que não seriam de qualidade, né? Declarações aí que renderam num cenário mundial diversos debates. Vamos falar um pouquinho sobre essa declaração, né, do CEO do Carrefour na França, né, o Alexandre Bompard, sobre o impacto disso no cenário global a nível de uma declaração que não é uma verdade. Né? Então, a produção de carne brasileira é uma produção com sustentabilidade, é prezado por uma carne de qualidade, com todos os quesitos aí sanitários, fitossanitários, né? Uma legislação ambiental que é rigorosa. Então, isso vem impactando como uma mancha, né, na nossa própria qualidade. Como que isso acaba se desenrolando, doutor Leonardo? Exatamente, Mariana. Na verdade, assim, isso acaba sendo muito mais uma problemática de imagem do que uma problemática comercial propriamente dita, porque a partir do momento em que o CEO de uma grande rede varejista francesa faz uma declaração dessa, na verdade, a intenção dele é, de fato, criar um protecionismo do produto local em detrimento do produto brasileiro. Por quê? Isso é tão inverdade que, na verdade, a estratégia é basicamente falar mal para denegrir o nosso produto, tendo em vista que ele é muito melhor que o produto francês. Então, imagine a seguinte circunstância. A gente tem uma relação comercial que está sendo estabelecida entre Mercosul e a União Europeia, e o produto brasileiro ele vai chegar absolutamente competitivo em relação aos produtos produzidos na própria Europa. Isso vai fazer com que o consumidor local acabe optando pelo produto brasileiro, que, além de qualidade, vai ter um preço extremamente competitivo. E aí, para tentar mitigar um pouco dessa predileção pelo produto brasileiro, o que eles acabam fazendo é criticar de forma infundada, dizendo que o nosso produto não atende aos requisitos sanitários e de qualidade daquele país. E até para piorar, para além dessa declaração, né, do CEO do Carrefour, a gente ainda teve uma declaração de um parlamentar francês, né, que acabou comparando a nossa comida a lixo, que é um total absurdo. E é uma coisa que acaba ferindo, né, como o senhor colocou, a imagem, né? Então, assim, nós temos um produto de qualidade, prezamos por um produto de qualidade, e isso acaba manchando a imagem, não apenas, né, no quesito ali da União Europeia e da França, mas isso foi divulgado, né, globalmente, né, nos jornais, né, de divulgação nacional, mundial, global. Isso acabou saindo. E aí, aqueles outros países com os quais nós temos relações comerciais, estamos tentando estabelecer relações comerciais, isso acaba chegando com um peso que pode afetar, né, de alguma maneira, as próprias relações comerciais que estão tentando ser estabelecidas com outros países, né? Isso traz prejuízos para o cenário brasileiro, né, doutor Leonardo? Exatamente. Inclusive, a gente teve uma declaração muito importante do Ricardo Santin, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, em que ele abordou justamente esse aspecto. O problema não é essa menção, essa fala pontual do CEO do Carrefour, mas é o efeito cascata que ela pode gerar, isso acabar influenciando ações de outros CEOs de redes varejistas que também consomem, que também compram a carne brasileira. E aí você pode ter um efeito cascata disso. Tanto é que a própria CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, ela já avisou que iria entrar com esse pedido de reparação contra esse CEO do Carrefour, justamente para evitar que isso ocorra de forma cascata. Porque a partir do momento que eles entram com essa ação, o pedido é justamente de uma desculpa formal e também com a intenção de esclarecer que o produto brasileiro ele é um produto que cumpre absolutamente todos os requisitos sanitários necessários para comercialização a nível global. E essa fala é tão inverdade, é tão inverídica, que, na verdade, no mês passado nós tivemos recorde na abertura de novos mercados
e tem a intenção de comercializar com o Brasil. Então, na verdade, assim, essa declaração que foi proferida pelo CEO do Carrefour, ela vem na contramão de tudo aquilo que o mundo enxerga do nosso país, uma vez que todo mundo tem a intenção de comercializar conosco, de adquirir os nossos produtos. Isso pode ser pensado talvez como uma estratégia ali, se colocando como uma cortina de fumaça, porque nós estamos aí na iminência, né, da questão do acordo Mercosul-União Europeia, e isso acaba estremecendo ali a própria economia francesa, quando o senhor coloca, né, que o nosso produto vai chegar para os franceses num valor muito bom, muito competitivo, numa qualidade muito alta. Então, esse protecionismo econômico, né, acaba vindo aí como travestido de uma preocupação com sustentabilidade, com qualidade, mas tem o objetivo de atingir aí outra questão, que é o comércio, né? Exatamente. Olha, a gente está enxergando em um cenário geopolítico mundial que a capacidade de expansão produtiva da França, ela está se esgotando. Ao passo que o Brasil ele tem mais de 41% de potencial de expansão de áreas, a gente está falando de uma França, e na verdade não é nem só da França, é de uma União Europeia como um todo, que só tem 12% de margem de expansão da sua produção. Então perceba que existe já um enorme descompasso entre a capacidade produtiva brasileira e a capacidade produtiva da União Europeia. E é indiscutível a necessidade desses países adquirirem os produtos brasileiros. Porque, à medida que a população cresce e eles não conseguem atender essa demanda por alimentos, necessariamente eles têm que adquirir isso de outros países. E a partir do momento em que eles enxergam essa necessidade, eles têm que criar alguns artifícios para tentar denegrir o nosso produto, valorizar o deles e com isso não haver uma perda de receita tão grande, para que eles mantenham o superávit da balança comercial local. Só que é algo que eu até leciono em sala de aula. A gente tem uma missão aí, enquanto Brasil, de alimentar o restante do mundo. E a gente tem dados da própria Organização Mundial do Comércio de que a população mundial ela pode chegar a 10 bilhões de pessoas até 2050. Para a gente fazer isso, a gente precisa aumentar a produção de alimentos no mundo em 60%. O Brasil é um dos únicos países do planeta que tem essa capacidade de aumento de produtividade. Então, é indiscutível essa necessidade. E por isso, dessas declarações. E isso não é algo novo para a gente, isso é algo que, na verdade, já aconteceu outras vezes na história da geopolítica global, de outros países quererem questionar a qualidade do produto brasileiro, quererem questionar a nossa produção, a sustentabilidade da nossa produção, quando, na verdade, todas essas artimanhas, todos esses artifícios são estratégias para tentar mitigar o nosso produto, denegrir o nosso produto em relação ao deles. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Dr. Leonardo César, ele que é advogado especialista em direito do agronegócio. Dr. Leonardo, você colocou essa questão de uma retratação. E o Carrefour, né, emitiu uma nota, né, se desculpando, né, falando que o produto brasileiro sim, tem qualidade. Foi uma coisa bem política, né, uma coisa ali para cumprir um protocolo por causa das retaliações, digamos assim, que eles sofreram aqui a nível Brasil, com as indústrias frigoríficas não vendendo mais ao próprio Atacadão e ao Carrefour. Eles sentiram isso aqui no cenário nacional, né? A própria questão de consumo, muito da população, né, deixou de ir a essas redes de supermercados como um boicote mesmo, né, de retaliação por essas declarações, e eles sentiram o impacto. Veio essa retratação em nota, mas algo muito ali para cumprir um protocolo, para, vamos, né, colocar panos quentes sobre o assunto. E aí você traz, né, que posterior a isso ainda, o senhor João Martins, né, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ele declarou que a CNA pretende sim entrar com uma medida judicial, né, que já entrou em contato com o escritório que atende a CNA em Bruxelas e vai entrar aí com as tratativas jurídicas para poder prezar, né, junto aos órgãos da União Europeia, para fazer valer essa liberdade econômica, a proteção do produto brasileiro, né, naquele mercado específico, né, valorizando sim a qualidade. Como que isso pode se desenrolar juridicamente? Exatamente, Mariana. A gente teve uma primeira circunstância aí, que foi essa retratação, que foi, obviamente, proferida aí pelo CEO do Carrefour, mas que foi muito tímida. Por quê? Porque nós temos JBS, Minerva, Masterboy, Marfrig, todas suspenderam o fornecimento de carnes para as lojas do Carrefour no Brasil. E nós estamos falando do segundo maior mercado da rede no mundo.
O Brasil tem mais de 500 lojas dessa rede e todas elas estavam tendo esgotamento de carne. E numa época como essa que a gente está, de final de ano, onde o aumento de proteína, ou há um aumento de consumo de proteína animal, essa declaração ela era necessária justamente para poder viabilizar o retorno do fornecimento. Agora, a gente tem uma declaração muito fraca, muito simples. A intenção dessa medida judicial é, de fato, buscar uma retratação formal e com características técnicas que demonstrem, por meio de uma declaração judicial internacional, de que o produto brasileiro ele cumpre, sim, todos os requisitos de sanidade e que, na verdade, nós não perdemos em requisitos sanitários para nenhum outro país do mundo. É como eu disse anteriormente. Hoje, a gente aplica muita sustentabilidade dentro do processo produtivo. É totalmente descabido falar que o produto brasileiro não cumpre requisitos sanitários. Então, na verdade, quando a CNA propõe essa medida, é justamente para isso. É para demonstrar de forma cabal, ou tendo uma declaração de uma organização internacional, de que o Brasil, o produto brasileiro, cumpre todos os requisitos de sanidade necessários para uma comercialização de proteína animal a nível global. Doutor Leonardo, mais alguma informação que o senhor considera importante trazer sobre esse assunto? Bom, Mariana, eu acho que, na verdade, assim, a gente observa que essa medida que foi tomada pelas indústrias frigoríficas no Brasil, ela, na verdade, é uma revelação do poder geopolítico que o Brasil tem perante o restante do mundo. Isso porque nós estamos falando de um país que, como eu disse anteriormente, vai ser responsável por alimentar o planeta. Nós somos o único país do planeta que tem essa capacidade de expansão da produção e tem essa capacidade de realmente fornecer alimentos para o restante do mundo. Então, a gente precisa cada vez mais interiorizar essa nossa capacidade, essa nossa predileção ao mercado agro, esse fornecimento de alimentos para o mundo, e entender que nós somos muito bons nisso. E que isso, na verdade, no fim do dia, é o nosso grande poder, é a nossa alavancagem, a nossa influência sobre o restante do planeta. Excelente, doutor Leonardo. Eu agradeço muitíssimo o senhor tirar um tempinho na sua agenda nessa manhã para falar conosco, né, trazer mais informações sobre esse assunto que tem sido, né, tão polêmico e tomado tanto, né, os cenários de comunicação de modo geral. Então, falar um pouquinho mais sobre isso com a nossa população é algo que realmente é muito importante, né, informar como que isso tem se desenrolado. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Imagina, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e estou sempre à disposição. Encerramos a entrevista do dia que recebeu o Dr. Leonardo César, advogado e especialista em direito do agronegócio. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já. O Jornal Brasil Rural volta já.